Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu falarei sobre a Segunda Guerra Mundial, lembrando que esse assunto é um assunto extremamente extenso, tem várias pesquisas sobre o assunto, dá para abordar vários temas sobre o assunto. O objetivo desse vídeo aqui é passar uma visão geral do que foi esse conflito, né, dos seus principais pontos e principalmente ser um vídeo voltado para aquelas pessoas que vão prestar alguma prova, seja algum concurso, seja algum vestibular. Claro que dá para você aprofundar em diversos temas, né? Então, por exemplo, eu não vou aprofundar sobre o nazifascismo nesse vídeo. Sobre o nazifascismo eu tenho um vídeo específico que eu vou deixar aqui indicado para vocês, depois assistam. Eu também fiz outro sobre o fascismo em específico, tá? Então aqui eu vou abordar sobre as principais fases da guerra, as causas, né? Como que tudo começa, por que começa, quais foram as fases da guerra e quais foram os principais desfechos dela. Se você está gostando desses vídeos do meu canal, por favor deixa o seu like aqui se estiver gostando do vídeo também e compartilhe com os amigos. Então vamos lá. Então o primeiro ponto quando se fala em Segunda Guerra Mundial é entender o porquê que ela começa. A Segunda Guerra Mundial ela se inicia no dia 1º de setembro de 1939 e finaliza, né, com a rendição do Japão. Alguns falam que ela termina antes, mas vamos colocar que a Segunda Guerra então ela termina de vez no dia 2 de setembro de 1945, ou seja, vai de setembro de 39 até setembro de 1945. Então é esse conflito que ocorre nesse espaço de tempo. Tá, agora vamos entender o porquê que tudo isso começa, como tudo isso começa. Então, se nós formos unir as causas da Segunda Guerra Mundial, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos destacar, é a Primeira Guerra Mundial. Foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque se você analisa a Segunda Guerra Mundial, você percebe que a Segunda Guerra Mundial ela é uma espécie de continuação da Primeira. Para quem estuda a Primeira Guerra Mundial, que eu também já fiz um vídeo, também vou deixar aqui disponível para vocês, é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial deixou assuntos inacabados. Isso é fato. A Primeira Guerra Mundial deixou orgulhos feridos. A Primeira Guerra Mundial deixou as potências, até então potências europeias, em situações catastróficas. Então vamos aqui analisar a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, lá em 1918, no ano seguinte, em 1919, é assinado o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, ele penaliza a Alemanha, coloca a Alemanha como a única culpada da Primeira Guerra Mundial. Afinal, França e Inglaterra quiseram literalmente humilhar a Alemanha. Então, por exemplo, o Tratado de Versalhes de 1919 limitava o exército alemão. O exército alemão só poderia, de acordo com o tratado, ter no máximo 100 mil homens. Obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações aos chamados vencedores da Primeira Guerra Mundial, principalmente França e Inglaterra. Que mais? Colocava a Alemanha como a única culpada da guerra. A Alemanha perdeu suas colônias, a Alemanha deixou de ser um império, o Império Alemão deixou de existir. Ou seja, literalmente a Alemanha ficou humilhada, foi humilhada pela França e pela Inglaterra com a assinatura do Tratado de Versalhes. E isso deixou um assunto inacabado. Imagine o alemão se sentiu com orgulho ferido, porque todo mundo era culpado da guerra. E de repente todo o peso foi colocado sobre a Alemanha. Então guardem isso. O Tratado de Versalhes ele foi o principal combustível para a ascensão do nazismo na Alemanha, não só ele. Mas ele foi o principal combustível que deixou aquele orgulho do alemão ferido, O alemão se sentiu submisso, se sentiu humilhado. A Alemanha vai querer voltar a ser uma grande nação novamente, e isso vai ser o combustível principal para a ascensão do nazismo. Então vamos pensar nesse sentido. O que mais? A Primeira Guerra Mundial deixou as nações que participaram dela em situações péssimas, seja no campo econômico, no social. Isso também vai dar força, por exemplo, para o fascismo crescer na Itália. Então você pega a Itália, saiu da Primeira Guerra Mundial numa situação catastrófica. Se sentiu enganada também, porque não recebeu os territórios que tinham sido prometidos pela Inglaterra para ela. Então os italianos
se sentiram também humilhados, enganados pela Inglaterra. A Itália saiu numa condição econômica gravíssima da Primeira Guerra Mundial. A sua população se sentia desamparada. A situação social das pessoas era ruim. Isso deu espaço para que movimentos revolucionários de esquerda ganhassem força dentro da Itália, no pós-guerra. E aqui, outro ponto que merece destaque, em meio à Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917, em outubro de 1917, a Rússia, passou pela sua Revolução Bolchevique. Os bolcheviques tomaram o poder na Rússia na passagem do dia 24 para o dia 25 de outubro de 1917. E a Rússia, após isso, se tornou o primeiro país socialista do mundo. E isso também vai influenciar em muito, até na dinâmica dos movimentos fascistas e nazistas. Porque tanto o movimento fascista quanto o movimento nazista vão surgir em seus respectivos países com um forte discurso anticomunista e anti-União Soviética. Porque a Rússia ela se torna socialista em 1917, se retira da guerra no início de 1918 e se transforma na União Soviética em 1922. E depois, com a morte do Lenin em 1924, Stalin assume o comando da União Soviética e a União Soviética caminha para o totalitarismo. Então, aqui nós temos o grande exemplo de socialismo para o mundo, a Rússia se tornando um novo caminho para os países, servindo de exemplo, que não necessariamente você precisava seguir o capitalismo. E aí, em 1922, o partido fascista de Benito Mussolini na Itália, através da Marcha sobre Roma, chega ao poder. Com um forte discurso anticomunista, afinal, os movimentos de esquerda ganhavam força dentro da Itália, em uma população pobre, desamparada, o número de greves e manifestações começou a aumentar, e o partido fascista veio com esse discurso anticomunista, e chega ao poder em 1922, anticomunista e antiliberal também, anti o capitalismo liberal. Então você tem a ascensão dos totalitarismos. E se você analisar bem, esses totalitarismos eles são consequências diretas da Primeira Guerra Mundial. E nós temos também, nesse contexto, 1929, a crise, famosa quebra da Bolsa de Valores, em 1929, que gera um colapso do capitalismo mundial, o capitalismo liberal, que piora ainda mais a condição das pessoas, a condição daqueles países que saíram da Primeira Guerra Mundial e estavam apenas se recuperando. Vem a crise de 29 e traz um novo baque para a economia mundial naquele contexto. Menos para a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética não era capitalista e estava isolada. Então o único país que não é afetado pela crise de 29 é exatamente a União Soviética, o que dá mais força a ela. Então, no mesmo momento que o capitalismo começa a entrar em colapso, em 1929, o socialismo aparece como uma alternativa cada vez mais forte. E aí, esses movimentos totalitários de extrema-direita começam a ganhar ainda mais força. Você tem a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, que apesar de ter características muito próximas ao fascismo, ele tem características muito peculiares, como a questão racial, por exemplo. A ideia da raça pura ariana, a raça germânica pura. Então o Hitler ele tinha a ideia de construir um império racial, além de tudo. Em 1933, o Hitler, com o seu partido, chega ao poder na Alemanha. Então pega todo esse contexto, olha tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo isso que eu falei vai influenciar, sem dúvida nenhuma, no início da guerra. E aí, para piorar a situação, entre 1936 e 1939, acontece a famosa Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil essa que colocou de um lado os franquistas, que eram os fascistas lá da Espanha, apoiados por Benito Mussolini da Itália e por Hitler da Alemanha, contra os republicanos. E dentro dos republicanos você tinha socialistas, anarquistas, comunistas, até pessoal da direita liberal. Então a Espanha sofreu. Só que é muito importante vocês entenderem o seguinte, é durante a Guerra Civil Espanhola que Benito Mussolini e Hitler se associam pela primeira vez. Se aliam pela primeira vez, o fascismo com o nazismo. E é também durante a Guerra Civil Espanhola que o Hitler
treina a sua máquina de guerra, coloca pela primeira vez em prática a sua máquina de guerra. Por quê? Porque nós vamos ver agora que o Hitler, a partir do momento que ele chega ao poder na Alemanha, ele adota uma política de superação do Tratado de Versalhes, aquele que tanto humilhou a Alemanha. Então você coloca tudo isso no mesmo pacote, tudo isso vai intensificando essas disputas e vai caminhando para o início de um novo conflito. E aqui nós vamos falar também do Japão. Por quê? Em 1936, Hitler e Mussolini se aliam. Mas em 1936, a Alemanha nazista e o Japão também assinam um pacto. Um pacto conhecido como Pacto Antikomintern, ou seja, um pacto anticomunista, para conter o avanço do socialismo soviético. Aí você deve estar se perguntando o que o Japão tinha a ver com isso. Nós vamos ver. O Japão também estava, naquele momento, adotando um regime expansionista, um regime de extrema-direita, um regime extremamente nacionalista e anticomunista. Então ele se alia com a Alemanha nesse sentido. E essa aliança de Itália, Alemanha e Japão só vai se aprofundando, até que, enfim, no ano de 1940, é formalizado o eixo Berlim-Roma-Tóquio, a aliança entre Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial, né, que também adotavam um regime de extrema-direita militarista naquele momento. Gente, se você analisar esses três regimes, por exemplo, do Japão, da Alemanha e da Itália, você já percebe uma coisa. Os três tinham uma característica em comum. Na verdade, mais de uma característica em comum, né? Além do anticomunismo. Os três defendiam a política expansionista, ou seja, uma política de conquistar territórios. Então você já imagina que isso não vai dar certo. Por quê? São três países que querem conquistar outros territórios. Tá? Então já não vai dar certo. Em contrapartida, na extrema esquerda, você tinha a União Soviética, que também queria conquistar o leste europeu. Ou seja, também era um regime totalitário e um regime expansionista. Então isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse é o fato. Bom, então primeiramente vamos falar da política adotada pelo Hitler, né? Então a política expansionista da Alemanha. O que o Hitler fez após chegar ao poder? Depois que o Hitler se autoproclamou, né, ditador lá em Führer, né, na Alemanha, depois que ele chega ao poder, ele se autoproclama ditador, ele começa então a sua política expansionista de superação do Tratado de Versalhes, aquele tratado que tanto humilhou a Alemanha, né? E aqui tem um porém, né? Porque é o seguinte, o Hitler ele vai adotar a política expansionista no espaço que ele chamava de espaço vital. O espaço vital alemão. O que era o espaço vital alemão para o Hitler? Eram territórios que deveriam pertencer à Alemanha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eram territórios que, segundo Hitler, eram territórios onde você tinha uma população germânica que vivia, ou seja, tem a questão racial. Olha, esses territórios aqui, o Hitler vai falar, você tem pessoas de origem germânica vivendo aqui, de origem germânica ariana. Então, ele que queria criar um império racial, unir os povos arianos, né, naquele mito racial que ele criou. Então, essa era uma das justificativas. As outras eram que eram territórios que antes pertenciam à Alemanha, antes do Tratado de Versalhes. Então ele chamava esses espaços de espaço vital, que pegava parte do leste europeu e países vizinhos da Alemanha, não vou falar sobre eles. Só que aqui tem um porém. Após o término da Primeira Guerra Mundial, tinha sido criada a Liga das Nações. E a Liga das Nações tinha adotado uma política chamada política de apaziguamento, que era o quê? Evitar ao máximo qualquer novo conflito na Europa. E quem que liderava a Liga das Nações? A França e a Inglaterra. Principalmente o então primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain. Tá? Eles que estavam a todo custo, né, a qualquer custo, tentando evitar qualquer novo conflito. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial tinha sido muito difícil para a Europa. E a Europa estava ainda tentando se recuperar. Então, vamos evitar qualquer tipo de conflito. E isso deu carta branca para o Hitler começar a anexar territórios. A política do apaziguamento fez vista grossa para muitos avanços nazistas, né? Para muitos avanços da Alemanha em direção a outros territórios. O Hitler vai conseguir agir livremente até 1939 em relação à conquista de territórios. E aqui você pode interpretar isso, e vários historiadores interpretam isso de duas formas. A política do apaziguamento, então, a Liga das Nações queria evitar qualquer conflito, e a Liga das Nações pode também ter agido pensando no seguinte,
É melhor o Hitler avançando e conquistando esses territórios do leste europeu, assim ele consegue evitar com que o bolchevismo, né, da União Soviética avance. Então você pode parar para pensar nisso, porque os países como França e Inglaterra eram capitalistas. Então eles viam como principal inimigo deles quem? O bolchevismo, que é o principal inimigo do Hitler também. O principal inimigo do Hitler, que era o grande alvo dele, ele sempre deixou isso muito bem claro, era a União Soviética. Derrotar o comunismo da União Soviética, né? O socialismo, para ser mais específico, da União Soviética. Então ele começa, o Hitler, né? No ano de 1935, ele implanta o serviço militar obrigatório na Alemanha, porque ele quer aumentar o exército. E lembrando que o Tratado de Versalhes falava que a Alemanha podia ter no máximo 100 mil soldados. Ele vai começar a superar. A Renânia, que é uma região que faz divisa entre a Alemanha e a Bélgica, tinha sido desmilitarizada após o Tratado de Versalhes e a Alemanha estava expressamente proibida de levar qualquer soldado para essa região. O que o Hitler faz? No ano de 1936 ele vai e leva 30 mil soldados para a Renânia. Por quê? Porque isso poderia ser uma ameaça a ele invadir a Bélgica e a França. Então o Hitler vai lá e remilitariza a Renânia em 1936. Bom, então ele já começa a superar o Tratado de Versalhes. E a Liga das Nações faz o que em relação a isso? Nada. Nada. Hitler faz isso, a Liga das Nações está olhando, mas não faz nada. No dia 12 de março de 1938, o Hitler invade a Áustria. Lembrando que a Áustria é a pátria dele, né? O Hitler era austríaco. Ele vai lá e invade a Áustria. Por quê? Porque a Áustria fazia parte do espaço vital, segundo ele, né? Onde você tinha uma comunidade germânica para fazer parte do império racial. Ele vai e invade a Áustria, que inclusive recebe o Hitler de braços abertos. E aí a Liga das Nações começa a ficar preocupada. Então, né, é convocada uma reunião que ficou conhecida como a Conferência de Munique, aconteceu lá na cidade de Munique, na Alemanha, onde estiveram presentes nessa Conferência de Munique o Neville Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro francês também esteve presente, o Mussolini da Itália, esteve presente o Hitler, né? Então você tem aí essas principais potências se reunindo em Munique para discutir essa questão do avanço alemão em direção aos territórios. E durante essa conferência de Munique, a Liga das Nações, representada pela França e pela Inglaterra, permitiu com que o Hitler avançasse sobre mais uma região que ele queria, que era a região dos Sudetos, uma região montanhosa ali da então Tchecoslováquia, que segundo ele, Hitler, era uma região onde você tinha uma população germânica ariana, de origem ariana, vivendo naquela região. Então fazia parte do espaço vital. A Liga das Nações permitiu, mas falou para o Hitler, ó, tá bom, você vai anexar então a região dos Sudetos e depois chega. Chega de pegar territórios. O Hitler concorda. E o próprio Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, assinou, junto ao Hitler, eles assinaram separadamente um tratado de paz entre Inglaterra e Alemanha. Até realizaram um jogo de futebol entre a seleção da Inglaterra e a Alemanha para comemorar e tudo mais. Chamberlain chegou na Inglaterra comemorando, né, que ele assinou um tratado de paz com Hitler, mas esse tratado de paz a gente vai ver que para o Hitler de nada vai valer. Por quê? Logo depois, em 1939, em março de 1939, o Hitler invade toda a Tchecoslováquia, não só a região de Sudetos. Ele anexa toda a Tchecoslováquia. Então, se você olhasse naquele momento por mapa da Europa, você tinha a Alemanha crescendo absurdamente. Tinha anexado já toda a Áustria, toda a Tchecoslováquia. E agora a Alemanha mirava, o Hitler mirava na onde? Na Polônia. A Polônia era o próximo alvo. Até porque a Polônia, naquele momento, gente, era a região mais próxima da Alemanha, que segundo Hitler tinha também uma população germânica, e outra. A Polônia era uma região que dividia o território alemão. Por isso você tem o famoso corredor polonês, né? Uma faixa de território ali da Polônia que dividia o território alemão. E todo mundo sabia que o próximo alvo do Hitler era a Polônia. E agora a Liga das Nações, que nada fez até então, estava preocupada, viu que o Hitler não ia cumprir nenhum acordo mesmo,
E então a Liga das Nações deu um ultimato no Hitler, falou, olha, se você anexar a Polônia, se você invadir a Polônia, nós vamos declarar guerra contra você, contra a Alemanha. O Hitler duvidou muito. O Hitler pensou, bom, o que eles têm a ver aqui com o leste europeu? Eles não querem guerra de jeito nenhum. Você acha que eu invadir a Polônia vai fazer a França e a Inglaterra declarar guerra? E se declararem, você acha que eles vão mesmo para a guerra? Ele duvidou. O Hitler duvidou, né? Mas o Hitler tentou se precaver. E aqui qual que era o medo do Hitler? Aconteceu o que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Que era qual? A Alemanha sofreu uma guerra em duas frentes. Porque o inimigo do Hitler, o grande alvo dele, era qual? A União Soviética. Então ele queria anexar a Polônia, depois ele ia mirar na União Soviética. Só que vai que ele invade a Polônia para ir até a União Soviética, e França e Inglaterra realmente declaram guerra. E aí? Ele vai ter de um lado França e Inglaterra e do outro lado a União Soviética? Uma guerra em duas frentes de novo? Ele não queria arriscar isso. Então aí o mais improvável de tudo aconteceu. Em 1939, aquilo que ninguém imaginava que aconteceria, aconteceu. Hitler e Stalin, o líder da União Soviética, assinam um pacto de não agressão. O famoso Pacto Germano-Soviético, ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Com medo de uma guerra em duas frentes, o Hitler então decidiu assinar um acordo de não agressão com o Stalin da União Soviética. Mas cuidado, eles não estão se tornando aliados. É um pacto de não agressão. Então qual foi o acordo? A Alemanha nazista e a União Soviética decidiram entrar num acordo. Decidiram dividir terras. Que terras é essa? A Polônia. A Polônia, que era o próximo alvo do Hitler, passou a ser dividida. A parte ocidental da Polônia ficaria com a Alemanha nazista e a parte oriental ficaria com a União Soviética. A União Soviética dominaria todo o leste europeu, territórios que a Rússia, a antiga Rússia Imperial, tinha perdido para a própria Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, voltariam agora para a Rússia, no caso a União Soviética, além da Polônia. Então, basicamente foi o seguinte, o leste europeu foi dividido. Da Polônia, da metade da Polônia para o ocidente para a Alemanha nazista e da Polônia para o oriente para a União Soviética. E eles se comprometeram a não atacar um ao outro. Não somos aliados, somos inimigos. Porém, não vamos nos atacar, pelo menos não por agora. Esse foi o pacto. E é assinado então. Bom, quando esse pacto é assinado, né, isso causou um espanto no mundo. O Hitler, aí depois que ele assina esse pacto, no dia 1º de setembro de 1939, então ele vai e invade a Polônia. 16 dias após, a União Soviética foi e invadiu a Polônia Oriental. Quando Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, logo depois, no dia 3 de setembro, França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. E aí estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial. Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas o início da guerra, gente, foi a chamada Guerra de Mentira. Porque quando a França e a Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha, todo mundo ficou meio assim, tá, e agora? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai? Como é que é? A França e a Inglaterra ficaram esperando a Alemanha. Não atacaram, declararam guerra, mas ficaram esperando. Por isso, guerra de mentira. E a Alemanha, com a sua máquina de guerra, mandou ver. E aí entra a famosa Blitzkrieg da Alemanha. A tática de guerra que a Alemanha adotou. A chamada Guerra Relâmpago. Então, entenda uma coisa. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, não foi tão fácil assim de conseguir conquistar a Polônia. Os poloneses resistiram duramente, mais do que o Hitler imaginava. Isso desgastou bastante o exército alemão. Mas o exército alemão mandou ver, né, e agora se virou para o Ocidente. Agora está despreocupado com o Oriente, a União Soviética não vai atacar, então vamos para o outro lado. Depois a gente volta aqui na União Soviética. Vamos para o outro lado. E aí a Alemanha então coloca em prática a sua Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Qual que era a tática de guerra? Não tinha uma tática muito bem pré-definida. A tática da verdade da Alemanha era atacar sem parar. Atacar com toda a força possível sem parar. E aqui entra a famosa Luftwaffe. Né? O que era a Luftwaffe? A aviação de guerra da Alemanha naquele momento. Que vai ser o carro-chefe da Blitzkrieg. Então sempre no ataque alemão, antes, né, dos tanques, da infantaria chegar, vinham os bombardeiros alemães, a Luftwaffe,
e bombardeavam a região incessantemente, o seu alvo, né, causando muita destruição, terror e tudo mais. Logo depois já vinha tanque de guerra, infantaria, vinha tudo. E eles criaram até um sistema de rádio entre os tanques de guerra, então eles conseguiam coordenar um ataque, conseguiam, né, se localizar mais facilmente. Isso eles foram realmente muito bem organizados. Então, era um ataque que vinha com tudo. Essa tática de guerra era uma tática de guerra para você acabar com o adversário logo. Então você acaba logo, por isso guerra relâmpago. Acabar o quanto antes, vamos ficar bombardeando sem parar, vamos ficar atacando sem parar. E isso realmente causou muito estrago na Europa. E aqui uma observação, só como via de curiosidade, os soldados da Alemanha na época, inclusive, utilizaram uma droga chamada Pervitin, uma espécie de metafetamina que mantinha os soldados acordados, às vezes 3, 4 noites, sem parar. Por isso que essa foi a grande novidade da Blitzkrieg, né? Os ataques não cessavam, durante a madrugada todos os soldados alemães não paravam. Era uma coisa muito desgastante, você não tinha tempo de respirar, né? Porque os alemães não paravam, até droga para ficar acordado eles usavam. Então, isso causou muito terror, essa tal da Blitzkrieg causou muito terror. E a Alemanha começa a avançar. Aí o que eles fazem? Os paraquedistas da Alemanha, após, né, conseguirem derrotar a Polônia, né, e anexarem a Polônia, os paraquedistas da Alemanha vão e desembarcam na Noruega e na Dinamarca. E a Alemanha nazista conquista essas regiões ali na Península Escandinávia. Por quê? Era uma região muito rica em minério de ferro. E isso preocupou muito as potências aliadas, né? Quem eram os aliados naquele momento? Você tinha os aliados como a Inglaterra e a França. Eram os aliados. E as suas respectivas colônias, claro. Isso é uma coisa muito interessante. A Segunda Guerra Mundial, ela é uma guerra que esteve em todos os continentes. Porque não somente as principais potências participaram, mas todas as suas colônias também. E França e Inglaterra tinham várias colônias, pela África, pela Ásia. Então foi uma guerra que aconteceu em todos os cantos. O Japão vai participar na Ásia fortemente. A gente vai falar dele, do Japão, já já. E aí o Hitler começa a avançar com sua Blitzkrieg. Ele invade então a Noruega, a Dinamarca, consegue regiões muito importantes para a produção bélica, né, por conta do minério de ferro. E não para por aí. Os franceses, né, achavam que o Hitler não ia conseguir ultrapassar a famosa linha Maginot, que era uma região muito protegida na fronteira com a França. Era uma região muito protegida. Só que é o seguinte, gente, o Hitler invadiu a Bélgica e a Holanda, a região ali dos Países Baixos, isso no ano de 1940. Tá? Bombardeou a Bélgica, a Holanda, causou estrago nas principais cidades desses dois países, causou terror na Bélgica e na Holanda, né? E isso acabou atraindo as tropas francesas para o norte. E aí o Hitler fez o quê? Nessa distração e nos ataques aos Países Baixos, as tropas alemãs passaram por trás e vieram pelo sul, pela região de Ardenas. E começaram a forçar a fronteira com a França. E detalhe, a França na época tinha o melhor exército da Europa. O exército francês era muito melhor, era maior e melhor que o exército alemão. Mas a França cometeu sucessivos erros, acabou se distraindo, né? E por conta da Blitzkrieg também e dos ataques alemães não cessarem, digamos assim que os franceses cometeram erros e não acreditavam que os alemães conseguiriam fazer o que eles fizeram. E os alemães, gente, com a sua força de vontade ao extremo, usando tudo que podia, e a Blitzkrieg conseguem invadir a França pelo sul. E aí a França começa a ser ocupada pelos nazistas, né? E a Blitzkrieg é avassaladora. Não vou dizer para vocês que foi fácil. Foi um mês de guerra entre a Alemanha e a França. Um mês. E quando as tropas nazistas estavam chegando às portas da capital Paris, na França, com medo de que a cidade, a sua querida capital, fosse bombardeada, os franceses declararam Paris como cidade aberta e permitiram com que as tropas nazistas entrassem em Paris sem resistência nenhuma, com medo do bombardeio à sua capital. E aí o que acontece? O governo francês é deslocado para a porção sul da França, cuja capital vai ser na cidade de Vichy. Então, se você olhar no mapa da França, após esse um mês de conflito com os nazistas, você percebe que a França foi dividida. O norte ocupado pelos nazistas e a República de Vichy
do centro para o sul. Mas aqui é o seguinte, o governo com capital em Vichy, no sul da França, que vai ser controlado, esse governo vai ser controlado pelo general Pétain, um antigo herói da Primeira Guerra Mundial, é um governo colaboracionista com os nazistas, com os alemães. Então, se você analisar, a França, na verdade, ela está inteira tomada pelos alemães, porque o norte está tomado pelos nazistas. E o sul é um governo colaboracionista com os nazistas. Então a França foi tomada inteira. E o Hitler quis humilhar a França. Mandou, pegar o vagão do trem no qual tinha sido assinada a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Estava no museu o vagão do trem, mandou tirar. Mandou colocar no mesmo lugar que no final da Primeira Guerra foi assinado a rendição da Alemanha. E aí fez o líder da França, o governo francês, assinar a rendição da França, no mesmo vagão, no mesmo lugar. Olha como isso foi simbólico. A França de joelhos para a Alemanha. Então é isso que o Hitler está fazendo. O Hitler está superando o Tratado de Versalhes e trazendo o orgulho de volta para o alemão. E se você olhasse no mapa da Europa naquele momento, 1940, a partir do momento que a França sucumbiu, você tinha praticamente a Europa inteira ocidental dominada pelos nazistas, pela França, pela Alemanha nazista. Então, a Blitzkrieg do Hitler estava sendo avassaladora. E a Inglaterra ficou numa situação terrível, isolada. E aí o Hitler começa a dar o ultimato para a Inglaterra. Ultimato na Inglaterra. Ela seria a próxima vítima. Mas o Hitler não queria invadir a Inglaterra. O Hitler queria que a Inglaterra simplesmente desistisse. Assinasse uma rendição também, sem dar trabalho. E a Inglaterra está numa ilha, gente, na Grã-Bretanha. Então, para invadir a Inglaterra, você tem que ir ou por mar ou pelo céu. O Hitler não queria que a Inglaterra simplesmente abandonasse, já que ela estava isolada. Mas tinha acabado de acontecer a troca dos ministros, do primeiro-ministro lá na Inglaterra. O Neville Chamberlain foi forçado a deixar o cargo de primeiro-ministro e quem assumiu foi ninguém mais, ninguém menos que Winston Churchill. E o Churchill negou de todas as formas qualquer tipo de acordo com o Hitler. Ele falava, com aquele homem eu não negocio. E o Hitler queria uma negociação de paz com a Inglaterra. E o Churchill se negou. O Churchill preferiu ir para a guerra, falou que ia para a guerra contra a Alemanha, mas não ia se render. Para a Alemanha do Hitler, jamais. E aí começa a famosa Batalha da Inglaterra. Uma das batalhas mais emblemáticas, ou a Batalha da Grã-Bretanha, ou a Batalha da Inglaterra, na qual a RAF, a Força Aérea Inglesa, lutou bravamente contra a Luftwaffe nazista. E aqui tem um ponto interessante, olha como a tecnologia ela foi importante. Acreditem se quiser, mas a RAF, a Força Aérea da Inglaterra, conseguiu segurar a Luftwaffe, que era a melhor das aviações da Europa, a Luftwaffe da Alemanha nazista. E por quê? Porque os ingleses desenvolveram um sistema de radar que captava aviões até a 200 km de distância. Então sempre quando os aviões da Alemanha chegavam na Inglaterra, os ingleses já estavam preparados, eles já sabiam que esses aviões estavam vindo há um bom tempo. Agora, claro, a Batalha da Inglaterra, gente, ela sim foi terrível. Cidade de Londres foi bombardeada, outras cidades da Inglaterra foram bombardeadas, muita gente morreu, mas os pilotos da RAF conseguiram segurar a Luftwaffe e a Alemanha não conseguiu invadir a Inglaterra. E aí Hitler sofreu sua primeira derrota. Bom, após tudo isso, o Hitler vê que ele não ia conseguir mesmo entrar na Inglaterra, invadir a Inglaterra. Ele pensou, bom, a Inglaterra está isolada. Agora eu posso me voltar para a União Soviética. E ele vai e rompe mais um tratado. Você viu que o Hitler não era um cara de palavra. Rasgava todo o tratado, Quebra o pacto de não agressão e em 1941 ele invade a União Soviética. Mas aqui eu vou dar uma pausa. E vamos falar um pouco do Japão. Vamos para a Ásia um pouquinho. Vamos sair da Europa e vamos para a Ásia um pouquinho. Porque o que estava acontecendo na Ásia, gente? Na Ásia o Japão estava fazendo um estrago. E o Japão, desde o início do século XX, era uma nação ali na Ásia que vinha se destacando no campo militar. Venceu a Rússia entre 1904 e 1905 na Guerra Russo-Japonesa. Participou da Primeira Guerra Mundial também, ajudou os aliados, o Japão. O Japão se tornou uma potência industrial e bélica.
entre o final do século XIX e início do século XX. Porém, os japoneses sofriam ainda muita xenofobia pelo mundo. Imigrações japonesas eram limitadas pelos países do Ocidente. Então eles se sentiam excluídos das principais decisões, apesar de serem uma potência já militar e tecnológica. Tá? E a situação só foi piorando no Japão quando chegou a crise de 29. Porque com a crise de 29, o Japão, que era totalmente dependente dos Estados Unidos, era o principal parceiro comercial do Japão, era os Estados Unidos. Porque o Japão é um arquipélago com pouquíssimos recursos naturais, né? Não tem minério de ferro, não tem nada de importante no território nesse sentido. Então eles dependem de outros países para conseguir essas matérias-primas. E quando vem a crise de 29 e abala o sistema capitalista, o Japão é um dos que mais sofrem. Então, isso também deu origem, deu margem lá no Japão a que um movimento militarista, liderado por um general do exército chamado Hideki Tojo, começasse a ganhar força. Um movimento extremamente nacionalista, militarista, que visava transformar o Japão numa grande potência, e com um discurso também anticomunista da vizinha Rússia, ali, na Ásia. Tanto é que esse Hideki Tojo, que eu falei para vocês, em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, ele se tornou o primeiro-ministro do Japão. E o Japão, então, após a crise de 29, mergulha num sistema também militarista, nacionalista, armamentista. Tá? E para conseguir suprimir a crise que o Japão estava vivendo, o que acontece no ano de 1931? O Japão invade a Manchúria, região da China, riquíssima em ferro e carvão. Começa uma guerra violentíssima entre Japão e China. Violentíssima. Aí adivinha, a Liga das Nações está fazendo alguma coisa com isso? Não fez nada também. Então, isso em 1931, estamos falando do Japão, como é que ele foi evoluindo. E, gente, se você olhasse para o leste asiático naquele momento, Filipinas, Malásia, Indochina, Índias Orientais Holandesas, o leste europeu era dominado pelas potências capitalistas da Europa, e também as Filipinas, por exemplo, pertenciam aos Estados Unidos. E o Japão não concordava com aquilo. Ele se sentia excluído das principais decisões e, além de tudo isso, a Ásia estava sendo dominada pelos países ocidentais. Então esse discurso nacionalista do Japão começa a ir contra esse domínio dos países capitalistas ali no leste asiático. Tá? Então é aí que vão começar as tensões entre os países do Ocidente e o Japão. Lembrando que em 1936 o Japão assinou aquele tratado anticomunista com a Alemanha, uma vez que a União Soviética, vizinha ali do Japão, estava em crescimento também. E o que acontece, gente? A França, por exemplo, a partir do momento que a França foi dominada inteiramente pelos nazistas, a França perdeu força. O Japão aproveita esse momento. E o que o Japão fez? Foi lá e invadiu onde fica hoje o Vietnã, que era até então colônia da França. Era chamada Indochina Francesa. O Japão aproveita que o seu aliado, a Alemanha nazista, invadiu a França, foi lá o Japão e invadiu as colônias francesas no leste asiático, a Indochina Francesa. Os Estados Unidos, vendo esse avanço do Japão lá no Pacífico, corta todas as exportações para o Japão, aumentando ainda mais a fúria dos japoneses contra o Ocidente, e contra os Estados Unidos nesse momento. É aí, em 7 de dezembro de 1941, que o Japão realiza o ataque militar à base de Pearl Harbor norte-americana, no Havaí. Aviões japoneses, gente, bombardearam Pearl Harbor, tá? Que era essa base militar que os norte-americanos tinham ali no Oceano Pacífico. Ficava no Havaí, território pertencente aos Estados Unidos. Por que o Japão quer isso? Porque o Japão queria avançar sobre aquelas ilhas do Pacífico. E como represália também ao que os Estados Unidos estavam fazendo com eles. Tanto e esse ataque foi terrível. 2.403 norte-americanos foram mortos nesse ataque. E em cerca de 24 horas após esse ataque, o Japão já invadiu a Tailândia, a Malásia, as Filipinas, depois as Índias Orientais Holandesas, que é onde hoje fica a Indonésia. E aí o Japão já começa um avanço colossal sobre o leste asiático. E os Estados Unidos do presidente Roosevelt, então,
declaram, no finalzinho do ano de 1941, declaram guerra ao Japão. E aí os Estados Unidos, que até então se mantinham neutro, bem entre aspas, porque durante toda a guerra os Estados Unidos enviaram armas e mantimentos para a Inglaterra, então é neutro, bem entre aspas, mas aí os Estados Unidos oficialmente entram na guerra no finalzinho de 1941, após o ataque a Pearl Harbor. E aqui você tem o início das reviravoltas na guerra, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos entram no finalzinho de 1941, a gente não pode esquecer que em junho de 1941, vamos voltar para a Europa agora, o Hitler, através da Operação Barbarossa, tinha invadido a União Soviética. E aí, o Stalin, que foi surpreendido, né, a União Soviética, se voltou contra a Alemanha. Então você tem, no final de 1941, Estados Unidos, e você tem também a União Soviética entrando na guerra ao lado dos aliados. O que vai começar a equilibrar as forças e contornar. E, gente, é o seguinte, os exércitos de Hitler fizeram estragos. O exército de Hitler, a Wehrmacht, né, fez o estrago dentro da União Soviética. Porém, né, em julho de 1942, inicia-se a famosa Batalha de Stalingrado. E essa batalha foi a batalha mais emblemática, ou uma das batalhas mais emblemáticas da Segunda Guerra Mundial. A mais violenta, pelo menos. Gente, o que foi essa batalha? O Hitler, quando ele chega próximo à cidade de Stalingrado, lá dentro da União Soviética, ele virou uma obsessão dele acabar com essa cidade. Por dois motivos. Primeiro, que ela levava o nome do Stalin, então seria simbólico. Ele, o nazismo, derrotando o líder do socialismo, o Stalin. E outro ponto é que a cidade de Stalingrado era uma cidade industrial, ou seja, era importante até para a guerra, né, para a União Soviética. Então seria importante dominar essa cidade. E essa batalha, né, essa batalha de Stalingrado, ela se inicia em julho de 1942 e ela só foi terminar em fevereiro de 1943. 6 meses de batalha. Com cerca de 1,5 milhão de mortos. Só nessa batalha. E detalhe, né, foi um inferno literalmente essa batalha. Mas os soviéticos venceram. Venceram por quê? Por alguns fatores. Então, primeiro ponto, os soviéticos, gente, lutavam pela pátria-mãe Rússia e pelo socialismo, né? Virou uma obsessão também dos soviéticos lutar contra o nazismo. Então, os soviéticos não paravam, não parava de chegar soldado. O Stalin proibiu as pessoas de fugirem da cidade de Stalingrado. A Luftwaffe bombardeou Stalingrado. Só que o bombardeio da Luftwaffe criou um novo cenário que foi favorável para os russos. Por quê? Porque de tanto que ela bombardeou, vários prédios acabaram sendo destruídos, né, desmoronados, e isso gerou muitas ruínas no meio da cidade. E os tanques de guerra da Blitzkrieg, né, não conseguiam atravessar esses escombros que ficaram pelo caminho. E os soviéticos, né, na sua luta até o fim, se escondiam no meio desses escombros. E aqui destaque para os franco-atiradores, que ficavam escondidos no meio dessas ruínas e eliminando um por um dos nazistas. E isso virou um inferno para os nazistas. Os nazistas não conseguiam passar com os tanques, né? Não parava de chegar soldado soviético todos os dias ali em Stalingrado. Depois, conforme o tempo foi passando, foi chegando o inverno. O exército alemão foi ficando sem mantimentos, afinal já fazia tempo que eles estavam dentro da União Soviética. Foi ficando sem mantimento, as pessoas foram passando frio. Então tem o frio, a luta dos soviéticos, o destaque para as mulheres, né, que atacavam também os nazistas, né, e o exército soviético era formado por mulheres em grande parte. Então digamos assim, esse amor pela pátria-mãe e pelo socialismo e essa obsessão em derrotar o nazismo fizeram que os soldados soviéticos disputassem casa a casa, né, contra os nazistas, não desistiram, foram até o fim, e os nazistas acabaram, gente, tendo que se render em fevereiro de 1943. E a partir daqui você tem uma reviravolta na guerra, porque de 1943 em diante, os soviéticos começam a empurrar os nazistas de volta para a Alemanha. Começa uma corrida em direção a Berlim para capturar o Hitler. Então você tem uma reviravolta. E no outro lado também, com a ajuda dos norte-americanos, os ingleses começam a atacar. Tá?
Então, e também nesse momento, vale fazer um parênteses aqui, o Hitler, vendo que tudo que está acontecendo, ele entra em estado de guerra total. E aí ele adota a chamada solução final. Todos os campos de concentração e os guetos, onde eram concentrados judeus, passaram a virar campos de extermínio. O Hitler mandou começar a matar todos os judeus, que era o estado de guerra total, o que ele chamava de solução final. Precisamos eliminar nossos inimigos. Começa a mandar matar todos os judeus. É aqui que 6 milhões de judeus, né, acabam sendo mortos. Enfim, esse não é o foco, a gente pode fazer um vídeo depois só disso. E a partir de 1943 em diante, e 1944 depois, os aliados começam a vencer. E aqui eu gostaria de destacar o famoso dia D, dia 6 de junho de 1944. Dia em que tropas aliadas se uniram e desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a França, né, do domínio nazista. 150 mil homens, 5.300 embarcações, 1.200 tanques e cerca de 12 mil aeronaves. Esses são os números do desembarque do famoso dia D, 6 de junho de 1944 na Normandia. Os aliados desembarcaram com tudo, né? Principalmente ingleses e norte-americanos, desembarcaram com tudo nas praias da Normandia. E esse dia ficou conhecido como dia D porque foi um dia decisivo. O dia que a França começou a ser libertada. Os alemães já estavam desgastados, né? E de um lado você tinha então agora a União Soviética vindo, e do outro você tinha as tropas aliadas dos Estados Unidos e Inglaterra vindo em direção à Alemanha também, até para ver quem chegava primeiro na Alemanha, né? E quem chega primeiro, né? O Exército Vermelho da União Soviética. No dia 28 de abril de 1945, Mussolini é capturado e morto na Itália. Hitler fica sabendo, sabia que o seu destino era o mesmo. Quando, em abril de 1945, o Exército Vermelho Soviético chega em Berlim, Hitler, escondido em seu bunker, sabe que ele seria capturado e morto e exposto. Então ele decide tirar a própria vida, e se suicida. E a Alemanha se rende em maio de 1945. E aí você tem aquela famosa cena emblemática da bandeira soviética sendo erguida em cima do Reichstag, o parlamento alemão. Alguns dizem que a guerra termina aqui, mas ela não termina. Por quê? Porque o Japão, mesmo capengando já, não desiste. É da cultura japonesa não desistir. E a guerra no Pacífico entre Estados Unidos e Japão estava fervendo, né? Uma guerra violentíssima também, várias batalhas como Midway, entre outras, que foram violentíssimas. E tudo chega ao seu fim após os ataques nucleares dos Estados Unidos em relação ao Japão. Os ataques nucleares primeiro em Hiroshima, na cidade de Hiroshima, e depois na cidade de Nagasaki, matando mais de 100 mil pessoas inocentes dessas cidades. Isso aconteceu em agosto de 1945. No dia 2 de setembro de 1945, o Japão assina sua rendição. E aqui, essas bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas serviram como um aviso dos Estados Unidos para a União Soviética. Por quê? Aqui já era o início da chamada Guerra Fria. Aqui, União Soviética e Estados Unidos já estavam disputando quem seria o grande vencedor da Segunda Guerra. E os Estados Unidos, para mostrar força, decidiram realizar essa barbárie. E qual que é o legado da guerra, né, gente? Estamos falando aí de uma guerra que matou, alguns números falam em entre 60 e 70 milhões de pessoas. Uma guerra que custou caríssimo em todos os sentidos possíveis. Uma guerra que deixou a Europa destruída, que promoveu chacinas, que promoveu horrores, os maiores horrores que o mundo já tinha visto, que promoveu milhões de refugiados pelo mundo, e que lança os Estados Unidos como uma grande potência mundial econômica e que divide o mundo em uma ordem bipolar entre, de um lado, União Soviética representando o socialismo e do outro lado, Estados Unidos representando o capitalismo. Esse era o início da chamada Guerra Fria. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um forte abraço e até a próxima.